Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo canal e o tema do nosso Reflection Time de hoje é Graça Salvadora. No último episódio, falamos do nosso casamento com a graça de Deus, descrita lá em Romanos capítulo 7, naquela analogia do casamento. Neste episódio nós falamos sobre a graça ser um favor imerecido de Deus. Portanto, se você não viu o episódio passado, eu sugiro a você que você veja. Pois bem, em Efésios 2, 4, 9 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nos atentemos no versículo 8 que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo que nós fomos salvos pela graça. É a graça que nos salva, é a graça que nos redime. E é ela que opera o novo nascimento em nós. É a maravilhosa graça de Deus. É ela que disponibiliza a salvação para nós. Como nós já vimos no episódio da fé salvífica, a fé é o meio. É a forma que temos para alcançar a salvação que é disponibilizada pela graça. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos do que a graça nos tem oferecido. O pastor Creflo Dollar diz que a fé é a forma pelo qual nós agarramos a salvação, que nos é disponibilizada pela graça. Por isso, nós somos salvos pela graça que nos oferece a salvação. E o meio pelo qual fazemos isso é através da fé, é mediante a fé. O que também está bem descrito no episódio passado, pois é quando cremos em Jesus que nos unimos com Ele na sua morte e ressurreição. E dessa maneira, então, podemos nos casar com a graça de Deus. Mas veja bem, o que foi que nós fizemos para merecer a salvação? E a resposta é a seguinte: nada. Como também não fizemos nada para nascermos pecadores. A salvação é fruto do favor imerecido de Deus, da sua maravilhosa graça. Vejamos Tito 2,11 que diz: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque nós tínhamos que falar sobre a lei antes de apresentarmos a graça? Porque a lei te faz correr para os braços da graça, pois ela oferece a tão maravilhosa salvação de um quadro onde não havia esperança, onde não tínhamos como nos redimir, não tinha como nós sermos salvos. A graça de Deus nos salvou através da fé em seu Filho Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 8,9 diz: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A graça de Deus foi manifestada através do sacrifício de Cristo na obra de troca na cruz. Ele se fez pobre para que você fosse feito rico em Cristo. Ele, sendo santo, substituiu você, pecador, na cruz do Calvário, para que você recebesse a santidade que havia nele. Não há outra forma de ser salvo, a não ser pela graça de Deus. Esta é a doutrina da graça salvadora, que fala de um amor incondicional, onde Deus, mesmo nós sendo pecadores, depravados, injustos, amantes do mal, mesmo nos recusando muitas vezes a ouvir a sua voz, Ele deu a vida do seu único filho. O sangue do justo, o sangue do inocente foi derramado, para que eu e você pudéssemos ser salvos, sem nenhum tipo de merecimento. Ninguém será salvo por ser bonzinho, ser alguém amável. Não há nada que alguém possa fazer para comprar aquilo que já foi dado gratuitamente. Aliás, que foi dado gratuitamente, mas teve um alto preço. O preço do sangue de Cristo, que sofreu em nosso lugar. Quando eu e você
merecíamos o inferno, ele ofereceu resgate, ele ofereceu salvação. Nós vivemos num tempo onde as pessoas parecem ter se esquecido disso. Acham que merecem algo, ou que fizeram por merecer. A graça não fala de algo merecido. Fala de uma tão maravilhosa salvação, da qual nós não merecíamos. Não há méritos no que tange a salvação. A salvação é por graça, pelo muito amor com que nos amou. Enquanto que a lei não podia ajudar o homem, pois ela só tinha poder para lidar com o pecado e não com o pecador, a Bíblia diz em Romanos 8,3 que a lei ficou enfraquecida por causa da carne, por causa da natureza pecadora. O problema nunca foi a lei, sempre foi a gente. Mas a lei teve a sua função. A Bíblia diz em Gálatas 3:22-24, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio no original é paidagogos, que significa guardião, guia de meninos, de tal forma que nós estávamos debaixo deste guia que nos conduz a Cristo. A lei pode não justificar, mas ela mostra quem justifica. A lei pode não dar vida, mas ela mostra quem dá a vida. A lei pode não aperfeiçoar, mas ela mostra quem aperfeiçoa. A lei aponta para Cristo. A lei nos faz correr para os braços do Salvador. Nos faz entender que sem Ele nada somos. Nós andávamos na lei com a seguinte sentença: nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A graça viu isso e disse: quer saber? Vou inverter este jogo. Através do meu Filho Jesus. Vamos fazer o seguinte então. Vamos inverter essa frase. Na graça a frase fica assim, ó. Nós não somos justos por fazer obras de justiça. Nós fazemos obras de justiça porque somos justos. É uma questão de natureza. Na graça é assim, ó. Nós não somos santos por fazer obras de santidade. Nós fazemos obras de santidade porque nós somos santos. É uma questão de natureza. Vejamos então 1 Coríntios 6, 9 e 11 que diz: vocês não sabem que os perversos não herderão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A palavra santificados no texto significa tornado santo. A palavra justificado significa tornado justo, ou seja, ele nos torna santo, ele nos torna justos, para que então nós possamos fazer obras de santidade e de justiça. Pois se o problema era a natureza do homem, Deus foi lá e resolveu o problema através do novo nascimento, pois a lei trata com o pecado, a graça com o pecador. A graça foi na raiz do problema. Se o problema era a natureza, então eu mudo a natureza do homem. Então, enquanto a lei exigia a santidade de alguém que não conseguia cumprir, colocando ela debaixo de condenação, a graça não. A graça ela te torna santo, te torna justo. Ela te torna perfeito, pois ela não trata com o pecado apenas. Ela vai além, ela trata com o pecador. A graça chama como você está, mas não te deixa como está. A graça de Deus te transforma, lidando com a raiz do problema. Pois se o problema era eu e você, ela nos muda. Se o problema era a nossa natureza, ela transforma. Pois o que a lei foi incapaz de fazer, a graça conseguiu através do sacrifício de Jesus. Exatamente o que diz lá em Romanos 8, 3 e 4, que diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a lei não pôde fazer, a graça fez.
Se o problema era você, ele foi tratar com você. Como diz em 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça de Deus é maravilhosa, ela te basta, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por meio da graça que nascemos de novo, é por meio da graça que recebemos vida em nosso espírito, é por meio da graça que nos tornamos justos, santos, perfeitos, é por meio dela que temos comunhão com o Pai, e por meio dela que fomos libertos da condenação, da maldição do pecado, por causa da maravilhosa graça de Deus. Mas o que foi então que nós fizemos para merecer a graça de Deus? E novamente a resposta é nada. A graça é um favor imerecido de Deus. Você não é salvo por ser bom, você não é salvo por ser justo, por ser santo, por ser perfeito. Não, você não é salvo pelo que você fez, você é salvo pelo que Cristo fez. Novamente, é um favor imerecido, não é? Exatamente. E esse é o episódio de hoje. Que Deus os abençoe. E tamo junto. Até depois do fim.